Te agradecemos por termos a oportunidade de estar mais aqui, Pai. Mais uma vez um dia, Pai, de leitura da Tua palavra, Senhor. Abençoa todos que estão nessa ligação, aos que ainda vão entrar, Pai. Em nome de Jesus, que não venha ser apenas uma leitura, Pai, mas cada vez mais conhecimento e prática da Tua palavra, Pai. Abençoa, que a Tua presença esteja conosco, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, bom dia, meus irmãos. Estarei lendo Josué 21, as cidades dos levitas. Então os cabeças dos pais dos levitas achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. 2. E falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os seus arrabaldes para os nossos animais. 3. Por isso os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme a ordem do Senhor, as seguintes cidades e os seus arrabaldes. 4. E saiu a sorte para as famílias dos coatitas e os filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, tiveram por sorte da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades. 5. E os outros filhos de Coate couberam por sorte das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. 6. E os filhos de Gerson couberam por sorte das famílias da tribo de Isacar,
da tribo de Asser, da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés, em Bazã, 13 cidades. 7. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulun, 12 cidades. 8. E deram aos filhos de Israel, aos levitas, essas cidades e os seus rabaldes, por sorte, como o Senhor ordenará pelo ministério de Moisés. 9. Deram mais de tribo dos filhos de Judá e a tribo dos filhos de Simeão, estas cidades que por nome foram mencionadas. 10. Para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. 11. Assim lhes deram a cidade de Arbá, do pai de Anak. Esta é Hebron, no monte de Judá, e os seus arrabaldes ao redor. 12. Porém, o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefone, por sua possessão. 13. Assim, aos filhos de Arão, os sacerdotes deram Hebron, cidade do refúgio do homicida, e aos seus arrabaldes, Libna e os seus arrabaldes. 14. Jati e os seus arrabaldes, e Estemoa e os seus arrabaldes. 15. E Elon e os seus arrabaldes, e Debir e os seus arrabaldes. 16. E Aim e os seus arrabaldes, Jutá e os seus arrabaldes, Bet-Semes e os seus arrabaldes. 9 cidades destas duas tribos. 17. E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrabaldes, Geba e os seus arrabaldes. 18. Anatote e os seus arrabaldes, Almon e os seus arrabaldes, 4 cidades. 19. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. 20. E as famílias dos filhos de Caote, levitas, que ficaram dos filhos de Caote, tiveram a cidade da sua sorte, da tribo de Efraim. 21. E deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os arrabaldes, no monte de Efraim, Jezé e os seus arrabaldes. 22. Iquibizaim e os seus arrabaldes, Bet-Heron e os seus arrabaldes, 4 cidades. 23. E da tribo de Dan, Elteque e os seus arrabaldes, Gibeton e os seus arrabaldes. 24. Aijalon e os seus arrabaldes, Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 4 cidades. 25. E da meia tribo de Manassés, Tanak e os seus arrabaldes, Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 2 cidades. 26. As cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 e os seus arrabaldes, 27. E os filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram da meia tribo de Manassés, Golã, cidade de refúgio do homicida, em Bazã e os seus arrabaldes, Bet-Será e os seus arrabaldes, 2 cidades. 28. E da tribo de Zacá, Quizião e os seus arrabaldes, Daberate e os seus arrabaldes, 29. E Jarmute e os seus arrabaldes, em Garmin e os seus arrabaldes, 4 cidades. 30. E da tribo de Asser, Misal e os seus arrabaldes, Abidom e os seus arrabaldes. 31. Eucate e os seus arrabaldes, Reobe e os seus arrabaldes, 4 cidades. 32. E da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio do homicida, na Galileia, e os seus arrabaldes.
e Amotidor e os seus arabates, Cartã e os seus arabates. 3 cidades. 33. Todas as cidades dos Genositas, segundo a sua família, foram 13 cidades e os seus arabates. 34. E as famílias dos filhos de Merari aos demais levitas foram dadas da tribo de Zebulon, Joquineão e, e os seus arabates, Cartá e os seus arabates. 35. E Dina e os seus arabates, Naalaal e os seus arabates, 4 cidades. 36. E da tribo de Ruben, Bezer e os seus arabates, e Jazá e os seus arabates. 38. 37. E Quenomote e os seus arabates, e Mafati e os seus arabates, 4 cidades. 38. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicídio, em Gileade e os seus arabautes, e Manaim e os seus arabautes. 39. Esbom e os seus arabautes, Jacé e os seus arabautes. Ao todo, 4 cidades. 40. Todos eram cidades, foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas. E foi a sua sorte 12 cidades. 41. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades e os seus arabautes. 42. Estavam estas cidades, cada um com seus arabaltes e redor delas. Assim estavam todas as cidades. 43. Desta maneira deu ao Senhor a Israel toda a terra que jurará dar aos seus pais, e a possuirão e habitarão nela. 44. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme a tudo quanto jurará aos seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos pode restituí-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou-lhes nas mãos. 45. E último. Palavra alguma falhou de todas as coisas boas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Boa tarde, paz do Senhor a todos. Vou ler Josué 22. Josué abençoa e manda para suas casas as 2,5 tribos. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manasses, e disse-lhes: Tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, essa é a minha voz, obedecestes em tudo quanto vos ordenei. 3. A vossos irmãos, por tanto tempo até ao dia de hoje, não desamparastes, antes tivesse cuidado da guarda do mandamento do Senhor vosso Deus. 4. E agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois agora, e ide-vos a vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. 5. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que amei ao Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e os sirvais como todo o vosso coração e com toda a vossa alma. 6. Assim Josué os abençoou, e despediu-os, e foram para as suas tendas. 7. Porquanto Moisés dera herança em Bassã a meia tribo de Manasses, porém a outra metade deu Josué entre seus irmãos, daquém do Jordão para o ocidente.
E enviando-os, Josué também às suas tendas os abençoou. 8. E falou-lhes, dizendo: Voltai-vos às vossas tendas com grandes riqueza, e com muitíssimo gado, com prata e com ouro, e com metal e com ferro, e com muitíssimo vestidos. E com vossos irmãos reparti o despojo dos vossos inimigos. 9. Assim os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manasse voltaram e partiram dos filhos de Israel de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra de sua possessão, de quem foram feitos possuidores conforme ao dito do Senhor, pelo ministério de Moisés. O alto do testemunho. 10. E vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manasses edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. 11. E ouviram os filhos de Israel dizer: Eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manasses edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem contra eles em exército. 13. E enviaram os filhos de Israel, os filhos de Rubens e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manasses para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazer, o sacerdote. 14. E 10 príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era da casa de seus pais dos milhares de Israel. 15. E vindo eles aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manasses, a terra de Gileade, falaram eles dizendo: 16. Assim diz toda a congregação do Senhor, que transgressão é esta, com que transgredistes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar, para vos rebelardes contra o Senhor? 17. Foi-nos pouca a iniquidade de Peor, de que ainda até ao dia de hoje não estamos purificados, ainda que houvesse castigo na congregação do Senhor? 18. E pois que hoje abandonais ao Senhor, será que rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel? 19. Se é, porém, que a terra da vossa possessão é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebelei contra nós, edificando-vos um altar fora do altar do Senhor nosso Deus. 20. Não cometeu Acã, filho de Zara, transgressões no tocante ao anatema, e não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Assim que aquele homem não morreu, só na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manasses, e disseram os cabeças dos milhares de Israel. 22. O Deus dos deuses, o Senhor, ele sabe, o Israel mesmo o saberá, se foi rebeldia ou por transgressão contra o Senhor. Hoje não nos preserveis. 23. Se nós edificarmos um altar para nos tornar de após o Senhor,
ou para sobre ele oferecer holocausto e ofertar ofertas de manjares, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. 24. E se antes o não fizermos, em receio disto, dizendo: amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? 25. Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, o filho de Ruben, o filho de Gade, não tendes parte no Senhor. Assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. 26. Pelo que dissemos, façamos agora e nos edificamos um altar não para holocausto, nem para sacrifício. 27. Mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós seja em testemunho para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com nossos holocaustos e com nosso sacrifício e com as nossas ofertas pacíficas, e para que nossos filhos não digam amanhã a nossos filhos, não tendes parte no Senhor. 28. Pelo que dissemos, quando for que amanhã se nos digam, e nós e as nossas gerações entram, diremos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. 28 ou 29. Nunca tal nos aconteça que nós rebelássemos contra o Senhor, ou que hoje nos abandonássemos ao Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifícios, fora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. 30. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote e os príncipes da congregação e os cabeças de milhares de Israel, que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e os filhos de Manasses, pareceu bem aos seus olhos. 31. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e aos filhos de Manasses: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometeste transgressões contra o Senhor. Agora livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. 32. E tornou-se Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes com os filhos de Rubens com filhos de Gade e de terra de Gade, da terra de Gileade, a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta. 33. E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel. E os filhos de Israel louvaram a Deus e não falaram mais de subir contra eles em exército para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Rubens e os filhos de Gade. 34. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade puseram ao altar o nome Éder, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Eu agradeço a minha oportunidade. Boa tarde a todos. Boa tarde, Pai do Senhor a todos. Eu vou estar lendo Josué 23.
Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor. E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já fosse velho e entrado em dias. 2. Chamou Josué a todo o Israel, aos seus anciões e aos seus ca- ca- cabeças e aos seus juízes e aos seus oficiais, e disse-lhe: Eu já sou velho e entrando em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. 4. Vedes, aqui vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estás nas nações que ficam desde o Jordão, com todas as nações que tenho destruído, até o grande mar para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelira diante de vós, e as expelira diante de vós, e vós possuireis a sua terra como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Esforçai- Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazer de tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos apertais, nem para a direita, nem para a esquerda. 7. Para que não entreis a estas nações que ainda ficaram convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis. 8. Mas o Senhor vosso Deus vos achegareis, como fizeste até o dia de hoje. 9. Pois o Senhor expeliu diante de vós grandes e numerosas nações, enquanto a vós ninguém ficou em pé diante de vós até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá a mil, pois é o mesmo Senhor vosso Deus o que peleja por vós, como já vos pedi. 11. Portanto, guardai muito as vossas almas para amardeis ao Senhor vosso Deus. 12. Porque se de alguma maneira vós apartadeis e vos achegadeis ao resto dessas nações que ainda ficou convosco, e com elas vos aparentadeis, e vos ela entrades, e ela a vós. 13. Sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir estas nações diante de vós, mas vos serão por laço e rede e açoite as vós e largas espinhos aos vossos olhos, até que pereçai desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. 14. E eis que aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma que nem uma palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus, todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. 15. E verá que assim como sobre vós vieram todas estas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus.
16. Quando transpassardes o concerto do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fortes e servides a outros deuses, e eles vos inclinará, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá logo, e logo perecereis sobre a boa terra que vos deu. Agradeço a oportunidade e boa tarde a todos. A paz do Senhor a todos. Estarei lendo Josué 24. Josué traz à memória do povo tudo o que Deus tinha feito por ele. 1. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Dalém do rio, antigamente habitaram vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. 3. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, dalém do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe Isaque. 4. E a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir, para a possuir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. 5. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito, como o fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. 6. E, tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e com cavaleiros, até ao mar vermelho. 7. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. 8. Então eu vos trouxe à terra dos amorreus, que habitavam dalém do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém, os dei na vossa mão, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. 9. Levantou-se também Balaque, filho de Zipó, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. 10. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que abençoando-vos ele, vos abençoou, e livrei-vos da sua mão. 11. E passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus e os fariseus, e os cananeus, e os heteus, e os girgazeus, e os heveus, e os jebuseus. Porém, os dei na vossa mão. 12. E enviei vespões diante de vós, que os expeliram diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. 13. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. E comeis das vinhas e dos olivais, que não plantastes. Josué faz de novo concerto com o povo. 14. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais dalém do rio e no Egito, e servi ao Senhor. 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam dalém do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. 16. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. 17.
Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. 18. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas estas gentes, até ao amorreu, morador da terra. Também nos serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. 19. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo e Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. 20. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal e vos consumirá depois de vós fazer bem. 21. Então disse o povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. 22. E Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: Somos testemunhas. 23. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. 24. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. 25. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, e lhe opôs por estatuto e direito em Siquém, a pedra do testemunho. 26. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra, e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. 27. E disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. 28. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade. A morte de Josué e de Eleazar. 29. E depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos. 30. E sepultaram-no no termo da sua herdade em Timate-Será, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaz. 31. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. 32. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram em herança para os filhos de José. 33. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Deixa eu continuar. Eu sei. Dando continuidade, paz do Senhor a todos. É o livro de Juízes, né, Guto? Fecha aqui, Clarinha. Ok. Novas conquistas pelas tribos. E sucedeu depois da morte de Josué que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a herdade, que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os ferezeus, e feriram
e feriram deles em Bezeg a 10.000 homens. E acharam a Adoni-Bezek em Bezeg e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Agora que eu percebi que eu não estou dando a numeração. Perdão, irmãos. 6. Porém, Adoni-Bezek fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. 7. Então disse Adoni-Bezek, 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz. Assim Deus me pagou, e o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. 8. Porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e a tomaram, e a feriram a fio de espada, e a cidade puseram a fogo. 9. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas e no sul e nas planícies. 10. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, dantes o nome de Hebrom, Quirat-Acha. E feriram a Sesai, e a Aimã, e a Talmai. 11. E Dalil partiu contra os moradores de Debir. E era dança o nome de Debir, Criat-Sefé. 12. E disse Calebe, quem ferir a Criat-Sefé e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por esposo. É Axa ou é Aesa? É Axa mesmo. Essa letra é muito pequenininha. 13. E tomou-a Otniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. 14. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai. E ela se apegou do jumento, saltando, e Calebe lhe disse, que é o que tens? 15. E ela lhe disse, dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca, dá-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. 16. Também os filhos de Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras, com os filhos de Judá, ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. 17. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, e chamaram o nome desta cidade Orma. 18. Tomou mais Judá a Gaza com o seu termo, e a Asquelon com o seu termo, e a Ecrom com o seu termo. 19. E foi o Senhor com Judá e despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. 20. E deram Hebrom a Calebe, como Moisés o dissera, e dali expeliu os 3 filhos de Anak. 21. Porém, os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus, que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitavam com os filhos de Benjamim, em Jerusalém, até o dia de hoje. 20. E subiu também a casa de José a Betel, e foi o Senhor com eles. 23. E fez a casa de José espiar a Betel, e foi dantes o nome desta cidade Luz. 24. E viram os espias um homem que saía da cidade e lhe disseram, ora, mostra-nos a entrada da cidade e usaremos contigo de beneficência. 25. E mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada. Porém, aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. 26. Então, aquele homem foi-se à terra dos heteus e edificou uma cidade e chamou o seu nome Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje.
27. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Sean, nem dos lugares da sua jurisdição, nem a Taanac, com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Dor, com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Ibleão, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Megido, com os lugares da sua jurisdição, e quiseram os cananeus habitar na mesma terra. 28. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, fez os cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. 29. Tampouco expeliu Efraim, os cananeus que habitavam em Gezer. Antes, os cananeus habitavam no meio dele, em Gezer. 30. Tampouco expeliu Zebulon os moradores de Quitron, nem os moradores de Naalol. Porém, os cananeus habitavam no meio dele e foram tributários. 31. Tampouco Assé expeliu os moradores de Arco, nem os moradores de Sidom, nem Alabe, nem Axibe, nem Elba, nem Afeca, nem Reobe. 32. Porém, os asseritas habitavam no meio dos cananeus, que habitavam da terra, porquanto os não expeliram. 33. Tampouco Naphtali expeliu os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus, que habitavam na terra, porém, lhes foram tributários os moradores de Bet-Semes e os de Bet-Anate. 34. E apertaram os amorreus aos filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. 35. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim. Porém, prevaleceu a mão da casa de José e ficaram tributários. 36. E foi o termo dos amorreus desde a sua subida de Acrabim, e desde a penha, e dali para cima. Só daqui, né? Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Paz do Senhor, é o irmão Mateus, ele está presente? Não, Valéria, tá não. Amém. Vou ler então. Paz do Senhor, irmãos. Uma tarde abençoada para todos vocês. Capítulo 2 de Juízes. O anjo do Senhor repreende os israelitas. Versículo 1. E subiu o anjo do Senhor de Gigal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais lhe tinha jurado, e disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco. 2. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes à minha voz. Por que fizestes isto? 3. Pelo que também eu disse: Não os expelirei de diante de vós, antes estarão as vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. 4. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. 5. Pelo que chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. 6. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herdade, para possuírem a terra. A infidelidade dos israelitas depois da morte de Josué. 7. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram seus dias depois de Josué. Viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. 8. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. 9. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gás. E foi
10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após deles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. 11. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns. 12. E deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após de outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram ao Senhor a ira. 13. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. 14. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar de pé diante dos seus inimigos. 15. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha dito, e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. 16. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que o roubaram. 17. Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. 18. E quando o Senhor lhe levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. 19. Porém sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após de outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. 20. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: Porquanto este povo traspassou o meu concerto, que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvidos à minha voz. 21. Tampouco desapossarei mais diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou morrendo. 22. Para que por elas provar a Israel se hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais o guardavam, para por ele andarem ou não. 23. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Amém. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Não, a Priscila não está hoje. Pai do Senhor para os irmãos. Tá dando de ouvir aí? Fazer a leitura da palavra do Senhor. Juízes, capítulo 4. Servidão sobre Jabim, rei de Canaã. Os filhos de Israel tornaram a fazer. É o 4, né, Guto? É o 4? Ah, tá. Perdão. Juízes, capítulo 3. Tem como título Povos Pagãos no meio de Israel. São essas nações que o Senhor deixou por elas, provar Israel, isto é, provar quanto em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. 2. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações
que dantes não sabiam disso. 3. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus, sidônios, os heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desce ao monte de Baal Hermon até a entrada de Amate. 4. Estes ficaram por eles o Senhor pôs Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais, por intermédio de Moisés. 5. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, os amorreus, ferizeus e heveus e jebuseus. 6. Tomaram suas filhas para si por mulheres e deram suas próprias aos filhos deles e rendiam culto a seus deuses. 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam culto aos Balaíns e ao poste ídolo. 8. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã Risataim 8 anos. 9. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel e o Senhor lhes suscitou libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era o irmão, sobre ele o Espírito do Senhor. E ele julgou Israel, saiu à peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. 11. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. A fazer o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. 13. Todos É a internet aqui que Israel da cidade 14 filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas 18 anos. 15. Então os filhos puxou seu punhal do lado direito e lhe cravou no ventre. 22. De tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e porque não a retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele, e Eude, saindo por um pórtico, passou para o vestíbulo. Depois de cerrar sobre ele,
as portas, trancando-as. 24. Tendo saído, vieram os servos do rei, estavam trancadas, e disseram, sem dúvida, ele na privada sala de verão. Aborreci de esperar, e como se não abria a porta da sala, tomaram da chave e abriram-a. E eis-se seu senhor estendido morto em terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam. E tendo passado imagem de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta das montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo eles à frente. 28. Ele disse, segue-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos dos vossos inimigos, os moabitas. Ele A paz do Senhor, irmãos. O irmão Jairo terminou, tá? É porque a nossa internet está bem ruim. Qualquer coisa, os irmãos avisam aí pra gente, tá bom? Amém? Capítulo 4. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois que faleceu Eude. E vendeu o Senhor em mão de Jabi, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Císara era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arrozete dos gentios. 3. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros ferrados e 20 anos oprimiu os filhos de Israel violentamente. 4. E Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. 5. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramã e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela em juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? 7. E atraireis a ti para o ribeiro de Quisson, a Císera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. 8. Então lhe disse Baraque, se fores comigo irei, porém se não fores comigo não irei. 9. E disse ela, certamente irei contigo, porém não será tua honra pelo caminho que levas, pois da mão de uma mulher o Senhor venderá Císera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. 10. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali, e em Quedes e o subiu com 10.000 homens após si, e Débora subiu com ele. E Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obade, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zan-Ananim, que está junto a Quedes. 12. E anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor.
13. E Císera convocou todos os seus carros, 900 carros ferrados, e todo o povo que estava com ele, desde Arrocete dos Gentil até os ribeiros de Quisson. 14. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Císera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte de Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Císera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Císera desceu do carro e fugiu a pé. 16. E Baraque os seguiu após dos carros e após do exército até a Rosete dos gentios, e todos os exércitos de Císera caiu ao fio de espada, até não ficar um só. 17. Porém, Císera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, queneu, porquanto havia paz entre Jabi, rei de Azor, e a casa de Eber, queneu. Jael mata Císera. 18. E Jael saiu ao encontro de Císera e disse-lhe: retira, senhor meu, retira-te para mim. Não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: dai-me, peço de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. 20. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier e te perguntar e disser: há aqui alguém? Responde tu: não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão do martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte e pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um sono profundo e já cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Císera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem, mostrar-te-ei o homem que busca. E veio a ela, e eis que Císera jazia morto e a estaca na fonte. 23. Assim Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. 24. E continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Amém. Pai do Senhor, irmãos, vou estar dando continuidade na leitura, Juízes 5. O cântico de Débora e Baraque. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. 3. Ouvi, reis, daí ouvidos, príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor Deus de Israel. 4. Ó Senhor, saindo tu de Seir, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. 5. Os montes tremeram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. 6. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. 7. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel, me levantei, e se escolhia deuses novos. Logo a guerra estava às portas, via-se por isso escudo ou lança entre 40.000 em Israel. 9. Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. 10. Vós os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo, que andeis pelo caminho, falai disto. 11.
donde se ouve o estrondo dos flecheiros entre os lugares onde se tiram água. Ali falai da justiça do Senhor, da justiça que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia as portas. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta. Entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os seus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. 13. Então fez dominar sobre os nobres entre o povo, aos que restaram. Fez-me o Senhor dominar sobre os poderosos. 14. De Efraim saiu a sua raiz contra Amaleque, e depois de ti vinha Benjamim entre os teus povos. De Maquir desceram os legisladores, e de Zebulon os que levaram a cana do escriba. 15. Também os principais de Issacar foram com Débora, e com Issacar. Assim também Baraque foi enviado a pé para o vale, nas divisões de Ruben. Foram grandes as resoluções do coração. 16. Por que ficastes tu entre os curais para ouvir os balidos dos rebanhos? Nas divisões de Ruben tiveram grandes esquadrinhações do coração. 17. Gileade ficou além do Jordão. E Dan, por que se deteve nos navios? Asser se assentou nos portos dos mares e ficou nas suas ruínas. 18. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naphtali, nas alturas do campo. 19. Vieram reis, pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã em Taanaqui, junto às águas de Megido. Não tomaram despojo de prata. 20. Desde os céus pelejaram, até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Cícera. 21. O ribeiro de Quisson os arrastou. Aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quisson, pisastes, ó minha alma, a força. 22. Então os cascos dos cavalos se despedaçaram pelo galopar, o galopar dos seus valentes. 23. Amaldiçoai a Meróis, diz o Senhor, diz o anjo do Senhor. Acremente amaldiçoai aos seus moradores, porquanto não vieram ao socorro do Senhor com os valorosos. 24. Bendita seja entre as mulheres, Jael, mulher de Eber, o queneu. Bendita seja entre as mulheres nas tendas. 25. Água pediu ele, leite lhe deu ela, em prato de príncipes lhe ofereceu manteiga. 26. A estaca estendeu a sua mão esquerda e ao martelo dos trabalhadores à sua direita. Matou a Cícera e rachou-lhe a cabeça, quando lhe pregou e atravessou as fontes. 27. Entre os seus pés se encurvou, caiu, ficou estirado, entre os seus pés se encurvou, caiu, onde se encurvou, ali ficou abatido. 28. A mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os ruídos dos seus carros? 29. As mais sábias das suas damas responderam, e até ela mesma respondia a si mesma. Porventura não achariam e repartiriam despojos? Uma ou duas moças para cada homem? Para Cícera, despojos de estofos coloridos bordados, de estofos coloridos bordados de ambos os lados, como despojo para os pescoços. 31. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam sejam como o sol, quando sai na sua força. 32. E sossegou a terra 40 anos. Amém. Glória a Deus. Oi? Desbloqueia para mim. Alô? Tá ouvindo, Hugo? Bloqueado o meu aqui. Amém? Todo mundo aí no meu? Tá ouvindo?
Vamos lá. Amém. Vamos ler Juízes 6. A opressão medianita. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos minianitas por 7 anos. 2. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. 3. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente, contra ele subiam. 4. E punham-se contra ele em campo e destruíram os frutos da terra, até chegarem a Gaza. E não deixava mantimento Israel, nem ovelhas, nem bois, e nem jumentos. 5. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em grandes multidões, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos minianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu o quê? Clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos minianitas. 8. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. 9. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. 10. E vós disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais aos deuses dos amoreus, em cuja terra habitai, mas não deste ouvidos à minha voz. Um anjo fala com Gedeão. 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Orpa, que pertencia a Joás, a Bizerita, o Gedeão. Seu filho estava malhando trigo no largar, para o salvar dos medianitas. 12. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. 13. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, é que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos menianitas. 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos menianitas. Porventura não te enviei eu? 15. E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. 16. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos minianitas como se fosse um só homem. 17. E ele disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu que falas comigo. 18. Roga-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. 19. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolo sem fermento de um efa de farinha. Carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. 20. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos sem fermento e põe-nos sobre esta pedra e derrama-lhe o caldo. E assim fez. 21. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos.
Então subiu o fogo da pedra e consumiu a carne e os bolos sem fermento. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. 22. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. 23. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou o Senhor é capaz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abieritas. 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. 26. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente. Toma o segundo boi e oferecerá em holocausto com a lenha que cortases do bosque. 27. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai, e os homens daquela cidade não fez de dia, mas pelo de noite. 28. Levantando-se, pois, o homem daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque estava ao pé dele, cortado, e o segundo boi oferecido no altar que fora edificado. 29. E uns aos outros disseram: Quem fez estas coisas? E investigando e perguntando, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez estas coisas. 30. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Tira para fora a teu filho, para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. 31. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Contenderes vós por Baal, livra-lo-ei vós. Qualquer que por ele contenda ainda esta manhã, será morto. Se é Deus por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. 32. Por isso, naquele dia, lhe chamaram Jerubbaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. 33. E todos os minianitas, amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram, passaram, acompanharam no vale de Jezreel. 34. Então o Espírito do Senhor revestiu o Gedeão, o qual tocou a buzina, e os abizeritas se ajuntaram após ele. 35. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele. Também enviou mensageiros a Sé, a Zebulun e a Naphtali, que saíram-lhe ao encontro. 36. E disse Gedeão a Deus: Se há de livrar Israel por minha mão, como dissestes. 37. Eis que eu porei um novelo de lã na eira, e se o orvalho estiver somente no novelo, de toda a terra ficará seca. Então conhecereis que há de livrar a Israel por minha mão, como disseste. 38. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o novelo, e do orvalho que espremeu do novelo, encheu uma taça de água. 39. E disse Gedeão a Deus: Não se assenta contra mim na tua ira. Se ainda falar só esta vez, roga-te que só esta vez faça a prova com o novelo. Rogar-te que só o novelo fique seco. Em toda a terra haja o orvalho. 40. E Deus assim fez naquela noite.
pois só o novelo ficou seco, e sobre toda a terra havia orvalho. Amém? Deus seja louvado. É eu agora, Guto? Amém, Pai do Senhor. É o 7, né? Os 300 Gedeões. Então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia se acampado junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos medianitas para o norte, pelo outeiro de Maré, no vale. 2. E disse o Senhor a Gedeão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os medianitas em tua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. 3. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. 4. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faz-os descer as águas, e ali os provarei, e será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, contigo este irá. Porém, todo aquele que eu disser, este não irá contigo, esse não irá. 5. E fez descer o povo às águas, então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que abaixar de joelhos e beber. 6. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelho a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamber as águas, vos livrarei e darei os medianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. 8. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos medianitas abaixo no vale. 9. E sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. 10. E se ainda temos de descer, desce tu e teu moço, pura ao arraial. 11. E ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço pura até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. 12. E os medianitas e amalequita e todos os filhos do Oriente jaziam no vale com gafanhotos, em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar, em multidão. 13. Chegando, pois, Gedeão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho e dizia: eis que um sonho sonhei, e eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos medianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. 14. E respondeu seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na tua mão os medianitas e a todo este arraial. 15. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e tornou o arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos medianitas nas nossas mãos. 16. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tocha neles acesas. 17. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando ao extremo do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós. 18. Tocando eu e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vos tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor
e Gideão. 19. Chegou, pois, Gideão de 100 homens, que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas, e partiram os cântaros que tinham nas mãos. 20. E assim tocaram os 3 esquadrões e as buzinas, e partiram cântaros, e tinham suas mãos esquerdas as tochas acesas, e suas mãos direitas as buzinas que tocavam. E exclamaram: espada do Senhor de Gideão. 21. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, e gritando fugiram. 22. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, e o exército fugiu para Zerera, até Betsita, até os limites de Abel-Meola, acima de Tabat. 23. Então os homens de Israel, e de Naphtali, e de Asser, e de todo Manassés, foram convocados, e perseguiram aos medianitas. 24. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: desceu ao encontro dos medianitas e tomai-lhes as águas até Betbara, a saber, o Jordão, convocado, pois todos os homens de Efraim tomaram-lhe as águas até Betbara e Jordão. 25. E prenderam 2 príncipes dos medianitas, Oreb e Zebe, e mataram Oreb na penha de Oreb, e Zebe mataram no lagar de Zebe, e perseguiram os medianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zebe a Gideão, da além do Jordão. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Juízes capítulo 8, versículo 1. Então os homens de Efraim lhes disseram: que é isto que nos fizeste, que não nos chamastes, quando fostes pelejar contra os medianitas? E contenderam com ele fortemente. 2. Porém lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rasbiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? 3. Deus vos deu na vossa mão aos príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Que mais pude eu logo fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. 4. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. 5. E disse aos homens de Sucote: dai, peço vós, alguns pedaços de pão ao povo, que segue as minhas pisadas, porque estão cansados, e eu os alcance de Sebá e Zalmuna, reis dos midianitas. 6. Porém, os príncipes de Sucote disseram: está já a palma da mão de Zebá de Zalmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército? Então disse: quando e ele subiu a Penuel e falou-lhes da mesma. Eles responderam como os homens de Sucote. E falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. 10. Estavam, pois, Zebá e Zalmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos que ficaram do exército dos filhos do Oriente. E os que caíram foram 120.000 homens, que arrancavam a espada. 11. Subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas, para o oriente de Nobá e Jogbeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. 12. E fugiram Zebá e Zalmuna, porém ele os perseguiu, e tomou presos a ambos os reis dos midianitas, a Zebá e a Zalmuna, e afugentou
a todo o exército. 13. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes do nascer do sol, 14, tomou preso a um moço dos homens de Sucote e lhe fez perguntas, o qual descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciãos, 77 homens. 15. Então veio aos homens de Sucote e disse, vedes aqui a Zebá e a Zalmuna, dos quais desprezivelmente me deitaste em rosto, dizendo, está já a palma da mão de Zebá e Zalmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens já cansados? 16. Tomou os anciãos daquela cidade e espinhos do deserto e abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote. 17. E derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. 18. Depois disse a Zebá e a Zalmuna, que homens eram os que mataste em Tabor, e disseram, qual tu, tais eram eles, cada um ao parecer, como filhos de um rei. 19. Então disse ele, meus irmãos eram filhos de minha mãe, vive o Senhor, que, se os tivesse deixados em vida, eu não vos mataria a vós. 20. E disse a Jeter, seu primogênito, levanta-te, mata-os. Porém um mancebo não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era mancebo. 21. Então disseram Zebá e Zalmuna, levanta-te tu e acomete-nos, porque qual homem tal sua valentia? Levantou-se, pois, Gideão e matou Zebá e Zalmuna, e tomou as luetas que estavam aos pescoços dos seus camelos. 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. 23. Porém Gideão lhes disse, sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. 24. E disse-lhe mais a Gideão, uma petição vos farei, dai-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. 25. E disseram eles, de boa mente os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. 26. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos de ouro, afora as luetas, e as cadeias, e os vestidos de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam no pescoço. 27. E fez Gideão disso um éfode, e pô-lo na sua cidade em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após dele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. 28. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça, e sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. 29. E foi-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. 30. E teve Gideão 70 filhos, que procederam da sua coxa, porque tinha muitas mulheres. 31. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu